Unido com nossos irmãos, a estar diante da Tua presença, Deus, buscando a Tua face, apresentando a Ti, entregando a Ti, meu Pai, aquilo a qual nós temos passado, já entregando a Ti, meu Pai, o mês de novembro, Senhor, já acreditando nos Teus milagres, já acreditando aqui em restaurações de vida, já crendo dentro do nosso coração em salvação de vidas, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ir de encontro ao nosso coração, Deus. Que nessa noite, meu Pai, Tu usa os Teus filhos, meu Pai, seja no louvor, na intercessão, na palavra, Senhor. Essa noite não será uma noite diferente, meu Pai. Já conseguimos, antes de chegar aqui, vendo Teus milagres acontecerem. Antes de chegarmos aqui, Senhor, já sentimos a Tua presença, sabendo e crendo dentro do nosso coração que o Teu Espírito Santo irá agir neste local, Senhor. Tocando corações, meu Pai, dando instruções, nos exortando, Senhor, trazendo nós uma realidade a qual nós estamos vivendo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque durante esses dias o Senhor tem nos preparado, meu Pai. O Teu povo tem entendido a Tua palavra, o Teu povo tem compreendido, meu Pai. Cabe a nós a partir de agora, meu Pai, a qual nós estamos recebendo de Ti, meu Pai, nesta noite também, colocar essa palavra em prática, Senhor. Fortalece, Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqueles que estão fracos, Senhor. Levanta, meu Deus, aqueles que estão caídos, meu Pai. Restaura, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqueles que estão abatidos, meu Pai. Pai, sabemos que a nossa esperança está em Ti. Sabendo, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, que Tu és um Deus de firmeza, Senhor. Tu és um Deus que nos instrui também a ser firme, meu Pai. Passando por dificuldade, enfrentando as lutas, se preparando para as batalhas, meu Pai. E lá na frente recebendo a vitória, Senhor. Obrigado, Pai. Conduz aqueles que ainda não chegaram, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo te toque em cada um deles, meu Pai. Que o desejo de estar aqui na Tua casa, de Te buscando, Senhor. Que este fogo, meu Pai, a qual ainda não apagou, venha arder dentro dos corações nesse momento, meu Pai. Sabendo que a Tua presença é melhor, meu Pai. Sabendo que estar em comunhão e unidade com os nossos irmãos não é tempo perdido, Senhor. Só é tempo ganho na Tua presença. Obrigado, Pai. Nesta noite nós viemos aqui Te agradecer, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Teu Espírito Santo, Senhor. Se você crê, diga amém. Conseguirão chegar nessa noite. Mas eu creio que essa noite o Espírito de Deus já começou a agir neste lugar. Iremos complementar com a palavra de Deus nesse momento. Convido nosso amado irmão Diego para cá, para sendo também instrumentos na mão do Senhor nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Já sentimos a presença do Teu Espírito Santo através de toda adoração, Senhor. Agora está a Tua palavra, Senhor. Apresentamos a vida do Teu Filho, Senhor. Cedemos este altar para o Teu Filho nessa noite, Senhor. Nós cremos dentro do nosso coração que o Teu Espírito Santo que se encontra sobre a vida dele, meu Pai. Que o Teu poder que se encontra sobre a vida do Teu servo, Senhor. Nessa noite, meu Pai, que Tu venha usá-lo, meu Pai, na Tua presença. Que Tu venha usá-lo para revelar à Tua igreja aquilo que ela precisa ouvir nesta noite, Senhor. Então usa a vida do Teu Filho, Senhor. Vai com ele neste momento, Senhor, ministrando, Senhor, a Tua palavra. Que os Seus lábios, quando abrirem, Senhor, palavras do alto céu possam ir ao encontro desta igreja, Senhor, trazendo um renovo, trazendo uma restauração, para que assim nós possamos estar diante de Ti, Senhor, sempre buscando a Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Deixa eu abrir aqui a Bíblia.
Fico muito honrado em trazer a mensagem no dia da Judef. E também é de suma importância, né? A gente apregoar a palavra do Senhor. Não é que nós somos... Só um momentinho. Deixa eu botar aqui. Gosto muito de lembrar quando a gente sobe no altar do Senhor, independente onde seja, se for no culto de rua, se for para nossos pais, nossos amigos, e a gente sente aquele calafrio, né? A gente aquele um pouquinho de nervosismo em apregoar a palavra do Senhor, que é tão importante para nossas vidas. Não é que a gente já está acostumado a ouvir a palavra, a pregar, a ler, né? A meditar, e a gente necessita dessa companhia do Espírito Santo, porque sem Ele nada é capaz, nada é possível, tudo é por Ele. Então, quando eu sinto assim um chamado, quando eu sou convidado, ao mesmo tempo eu sinto um pouquinho assim do calafrio, sabe, Senhor? Que não seja eu, mas que seja o Senhor lá em cima. Que não seja a minha boca, mas que seja o Teu Santo Espírito lá em cima, ou no culto de rua, ou onde for. E que não sejam minhas palavras, e que sejam as Tuas. Que elas sirvam primeiramente para mim, né, e para toda a nossa igreja. Eu queria começar com a mensagem e lendo os versículos. Eu vou começar em 2 Reis, capítulo 5. É uma história conhecida e eu queria abordar outros aspectos, mas ao mesmo tempo é uma mensagem muito linda, uma mensagem muito rica. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém. Vou começar. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, profeta Eliseu, e o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deverás notais, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo:
Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Só até aqui o versículo 14. Aleluia, Senhor. Eu queria agora fazer uma oração rapidinho, que a gente possa curvar nossa cabeça. Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, reunidos em Teu nome, para que a gente possa reunir, Senhor, para que a gente possa estar em comunhão, Senhor, para que a gente possa se fortalecer, Senhor, para que a gente possa aprender mais de Ti, Senhor, para os dias maus e para os dias bons, Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito permaneça conosco, meu Pai, neste momento, que o Senhor possa nos instruir, Senhor, que os nossos ouvidos, meu Pai, estejam atentos à Tua palavra, Senhor, que tudo que a gente possa, Senhor, ouvir, que a gente possa meditar, Senhor, meditar com o que o Senhor quer falar comigo, aonde o Senhor quer me usar nesta mensagem, Senhor. Assim eu te peço e te oro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa mensagem é muito conhecida, ela fala de um homem de guerra. A Bíblia não relata, mas os historiadores confirmam que Naamã não era um capitão, ele não era um tenente, ele era um general de guerra, ele era o mais alto escalão do exército da Síria, do rei da Síria. E aquele homem, ele tinha suas qualidades e tinha os seus defeitos. Ele precisava de um milagre. Mas antes de falar do milagre, eu queria falar sobre ele. A Bíblia fala que ele é um comandante, um general de guerra, o mais alto escalão, um homem valoroso. Porém, a Bíblia fala de uma vírgula, né? Mas na frente ela fala, vírgula, porém leproso. A lepra, como nós conhecemos, ela fala sobre o nosso corpo, né? A hanseníase. Naquele tempo existiam muitas doenças da pele. Lá em Levíticos fala sobre as doenças e como eram tratadas. E entre elas estava a lepra. Só um momentinho. Que eu vou estar aqui atrapalhando. Pronto, vou estar aqui em pezinho. Então, aquele homem, Naamã, é como nós, né? Era um homem que, antes de conhecer a Cristo, era um homem caído. Era um homem afastado da presença do Senhor. Era um homem muitas vezes orgulhoso, que não se rendia facilmente, né, ao que o Senhor mandava. E aquele homem estava com uma doença, que naquela época, a lepra, era a doença que mais matava, fora as guerras, né? Era um mal social, não somente na Síria, mas também em Israel, em toda aquela região. E a lepra, eu acho muito lindo quando faz a comparação da lepra com o pecado. Porque a lepra, ela começa bem devagarzinho, bem clarinho, e depois ela vai escurecendo, ela vai ficando mais forte e pega todo o corpo. Inclusive, é interessante que hoje, graças a Deus, tem cura, né? Naquele tempo não tinha cura. Inclusive o meu pai, ele pegou, né? O meu pai apareceu umas manchinhas na perna dele e a gente ficou preocupado, né? Porque nós todos lá morando com a mesma família, né? E ele foi lá no hospital e o médico disse que não se preocupasse, porque está no começo. Então era só umas manchinhas na perna dele. E o médico pediu para ele fazer o tratamento longo, de 1 ano. Não podia esquecer o remédio, porque era uma doença, né? E é uma doença muito forte. Se não tiver cuidado, ela toma todo o corpo.
Eu queria mostrar para vocês, primeiramente, o contexto histórico, né? Pode mostrar a primeira imagem, Nilson, por favor? Essa mensagem, ela passa lá no reino de Israel com o reino da Síria. E a Bíblia fala que ela saiu de Israel porque os reinos não se entendiam muito bem. Sempre tinha conflitos, principalmente naquela época, né? Primeira Reis, Segunda Reis, Davi. Era um tempo de muita batalha, de muita guerra, para conquistar territórios. Então, a menina foi tomada de Israel, até Síria. Aproximadamente 150 quilômetros. Aproximadamente como se fosse daqui para Aracati. Aproximadamente. Naquele tempo não tinha carro, não tinha, né, ônibus, então eles iam a pé ou de carruagem. Então era uma viagem longa. Mas era comum o rei da Síria mandar essas tropas para outros reinos, para levar cativo, para roubar, para saquear. Eu li com vocês 14 versículos da Bíblia. E parece que é uma história curta. Parece que passou um dia para o outro e aconteceu tudo isso. Mas a palavra, ela é muito incrível. Eu acho incrível quando a gente lê a palavra e a gente pensa assim: Senhor, me ensina com essa palavra. O que é que tu queres que eu aprenda com ela? E quando a gente começa a meditar, a gente aprende que aquilo não aconteceu tão rapidamente. Israel foi saqueado pela Síria. Ali houve uma batalha. Pessoas morreram, pais de famílias morreram, as mulheres também morreram. E para as pessoas mais novas, uma pré-adolescente, foram levados cativos para servir como escravos na casa de chefes do estado, como general, como capitão, como governantes, como rei. Então, a Bíblia fala que depois dessa batalha, uma garotinha que não é falado o nome, ela foi levada cativa. E a gente não pode falar da garotinha sem falar do seu contexto. Era uma garota cheia de sonhos, era uma garota cheia de planos. Essa garota tinha uma vida pela frente. Ela conhecia o seu Deus de Israel. Ela ouviu falar de Eliseu, ela ouviu falar de Elias. E ela foi levada, os seus sonhos foram rompidos, a sua vida foi transformada a partir dali. Então eles retornaram para a Síria com essas crianças, com essas pessoas cativas. E o que eu acho interessante nessa palavra é que a Bíblia não fala o nome dela. É uma das coisas que eu acho muito interessante, porque tem muitos e muitos nomes na Bíblia. E quando eu leio essa mensagem, eu falo assim: Senhor, como é legal, como é interessante, como o Espírito Santo, ele está entre as linhas. A palavra, ela quer nos ensinar que aquela criança, aquela menina, ela não era para ser notada. Era para que Deus fosse notado por ela, numa época de querer ser enxergado, de querer ser visto, de querer ser notado, de querer fazer as coisas, muitas vezes para os outros verem, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, botei no Instagram, não sei o quê. Não, Deus pegou aquela menina, botou na Bíblia e não colocou o nome dela, porque naquele momento não era importante. O que era importante era o que Deus ia fazer pela vida dela. A partir da vida dela, Deus a usou de uma maneira tão grande que ela foi ponte para pregar a palavra do Senhor. Nesses 14 versículos, não menciona, mas essa menina, ela foi levada como serva, como escrava. E ela passou a conviver não na casa do rei da Síria, no palácio. Ela passou a conviver com Naamã, com a sua mulher, com a sua esposa. E aquela menina, ela era diferente. Ela tinha um olhar de misericórdia. Ela tinha um olhar de amor. Ela tinha um olhar que brilhava os olhos de Cristo, não brilhava os olhos dela. E quando ela passou a viver naquela casa, ela reparou que ali tinha alguma coisa de errado. Ali tinha alguma coisa que não estava conforme, porque havia uma pessoa sofrendo. Naquele tempo, a lepra era uma das piores doenças que existiam. Quando era diagnosticada e quando era descoberta uma pessoa com lepra, essa pessoa era obrigada a sair da sua casa.
um sacerdote, era preciso verificar a sua lepra. E essa pessoa, ela teria que ir para um lugar reservado, fechado. Ela precisava ser ausentada da sua família. Ela passava por 3 sofrimentos iniciais. O primeiro sofrimento era sair da sua cidade, era sair do seu local. Os leprosos, eles não poderiam entrar na cidade, eles teriam que ficar na periferia, na porta da entrada da cidade, que naquele tempo as cidades eram fechadas. Eles tinham que ficar do lado de fora, pedindo ajuda, como pedinte. O segundo sofrimento era a sua família. Ele tinha que sair da sua família, ele tinha que sair de perto dos seus pais, da sua mãe ou da sua mulher, dos seus filhos. E o terceiro sofrimento era o sofrimento espiritual. Aquela pessoa, ela estava já considerada como morta, como leproso. Era só esperar a morte. E Naamã sabia que isso ia acontecer com ele. Ele já estava prevendo isso. E aquela menina chegou naquela casa para ser coluna de Deus, para ser ponte de Deus naquela vida. Quando ela chegou lá, ela viu aquele sofrimento. E Naamã estava no começo da doença, porque a lepra, ela se alastra pelo corpo e vem até o rosto. E Naamã, ele era um general. Ele usava roupa do exército da Síria. E ele conseguia esconder. Ele conseguia esconder porque a lepra não é tão visível. Ela é bem clarinha no início. Junilson, você pode mostrar a segunda imagem, por favor? Ela é mais ou menos assim. Aqui já é um estágio médio para avançado. Meu pai não estava assim. Meu pai estava como se fosse essa daqui, a primeira, aqui embaixo. Mais clarinha. E Naamã provavelmente estaria assim. Quando aquela garotinha presenciou aquela família, ela saiu de Israel, mas a sua fé não ficou em Israel. A sua convicção de fé não ficou em Israel. Ela não aguentou ver aquela família falando. E a Bíblia fala que ela falou uma coisa. Foi quando ela abriu a sua boca. Os escravos, os servos não poderiam abrir a boca para se dirigir aos seus senhores. E bem no comecinho ela fala: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que a gente aprende com essa palavra é que Deus, aonde quer que Ele colocar a gente, Ele quer que a gente abra a boca. Não importa onde a gente esteja, ou na faculdade, ou no trabalho, aonde a gente estiver, Ele quer que a gente abra a boca. Muitas vezes, até quando a gente não pode, a gente deve abrir, porque tem pessoas esperando por essa mensagem de vida. Tem pessoas esperando por essa palavra de salvação. E muitas das vezes a gente renuncia à vontade do Senhor. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente pensa que não, isso aqui não é o momento certo. Vai ter um momento. Mas eu concordo sim que às vezes tem um momento. Mas quando a gente não tem um momento, a gente vai esperar por um momento. A gente pode orar, a gente pode dobrar o joelho. Aí a gente vem aquela reflexão: eu estou orando por essas pessoas, eu estou orando aonde Deus me plantou, eu estou orando onde Deus me colocou. Por que é que Deus não me tirou daqui ainda? É porque eu tenho um chamado nesse lugar. Enquanto a promessa não se cumprir ali, o Senhor teu Deus te quer ali. É ali que Ele vai te usar. Não importa o que aconteça, Ele quer te usar ali. É ali que Deus quer que você abra a boca. O Senhor ainda não voltou, nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente não está pronto ainda. E a igreja do Senhor ainda precisa evangelizar muito para Ele voltar. Mas aqui nessa terra, nós somos canais de bênção do Senhor. Nós somos os olhos do Senhor, nós somos a boca do Senhor, nós somos as mãos, os pés, para falar desse amor. Como é o tema da nossa oração, da nossa consagração a este ano. Né, Lucas 4:18, né? A gente proclamar esse evangelho, proclamar a salvação. Continuando, eu queria falar um pouquinho da segunda foto. Júnior, pode passar a terceira, por favor, Júnior. Terceira e última. Era assim que era o estado de Naamã. Era assim que ele ia ficar. Era impossível
era impossível ele fugir. A lepra, a hanseníase, ele ia ficar completamente assim, e ele ia chegar à morte. A hanseníase não tinha cura, a lepra não tinha cura. Então ele ia ser completamente afastado do seu seio, da sua cidade, da sua família. Mas não eram os planos do Senhor. Que palavra linda, que palavra abençoada. Deus pegou uma pessoa, mudou a sua vida para salvar ímpios e pecadores lá na Síria, a 150 quilômetros. Muitas das vezes a gente quer pregar para multidões, a gente quer falar para muitas pessoas, a gente quer reunir, quer falar e quer que as pessoas escutem. Mas Jesus Cristo, Ele tem planos que às vezes não é o nosso. Jesus Cristo, ele pregou para uma mulher samaritana, que pregou para o resto. Jesus Cristo foi até Gadara, pregou para o gadareno, salvar a sua vida, e fez dele um missionário, e resgatou muitas vidas. Ele pregou para uma pessoa. A gente não precisa esperar fazer grandes coisas, maiores e maravilhas. Claro que Deus pode nos usar para isso, mas Deus, ele quer te usar para uma pessoa. Para uma pessoa. O nosso propósito nessa terra é para pregar para uma pessoa. E se Deus me usar para salvar uma pessoa, através da misericórdia dEle. Então, Deus trouxe essa garotinha para a Síria, para pessoas perversas, pessoas muitas das vezes perigosas, como fez com Jonas, né? Mas Jonas recuou, e essa garotinha foi até lá. Essa garotinha, ela reflete a nossa vida. Os olhos de misericórdia dela refletiam o olhar de Cristo, refletia o que Cristo poderia fazer. Quando ela viu aquele rapaz, aquele homem, ela olhou para ele e falou: essa pessoa precisa conhecer o meu Deus, essa pessoa precisa conhecer quem eu creio, o Deus vivo, o Deus de Israel. E ela falou: ainda tem esperança, ainda tem esperança. Deus não me trouxe aqui para eu ficar calada e esse homem não conhecer o meu Deus. Deus me trouxe aqui para que eu abra minha boca e para que esse homem conheça o meu Deus. Então, como nós conhecemos a palavra, Naamã foi, Naamã reuniu. Mas antes disso, como eu falei no início, Naamã saqueou Israel, ele guerreou, ele levou cativo pessoas, famílias. Então o Deus de Israel não queria, os planos do rei de Israel não era receber ninguém da Síria. Fica para lá, vocês fizeram muitas coisas erradas aqui. Então Naamã, ele organizou várias pessoas, carruagens, cavalos, ouros. Então foi até lá. E quando chegou lá, ele foi falar com o rei de Israel. E o rei de Israel falou assim: só pode ser uma afronta. Como é que tu me saqueia? Como é que tu rouba? Como é que tu leva cativo minhas pessoas? E tu vem aqui, tu quer inventar alguma coisa contra mim? Só pode ser uma armadilha. Só pode ser uma armadilha. Não quero você aqui. Aí ele rasgou as vestes. Naquela época, quando uma pessoa rasgava as vestes, era um sinal de total indignação. Mas Deus queria que aquele homem conhecesse ele, o verdadeiro Deus de Israel. Então, o que foi que ele fez? Ele já estava indo embora, porque o rei de Israel não o recebeu. Quando ele estava indo embora, teve um homem que falou: ei, peraí, não é contigo, manda esse homem para mim, porque ele vai conhecer que há Deus em Israel. Ele vai conhecer que há Deus que está vivo, que opera milagres e maravilhas. Então Eliseu, discípulo de Elias, unção dobrada, recebeu este homem. E ele achava que Eliseu ia pegar ele, ia colocar a mão sobre ele, ia orar, ia descer fogo do céu, ia curar a lepra de Naamã. Aquele homem esperava isso quando ele chegou na frente da casa de Eliseu. Eliseu falou com ele? Não, mandou o seu servo. Aquele homem
deveria quebrar o seu orgulho, como fala naquela música, né? Como Naamã. Então, é preciso sim a gente deixar o orgulho de lado. É preciso sim deixar Deus nos guiar, porque a gente planeja o ano todo, a gente planeja o mês todo, mas a gente não consagra ao Senhor, a gente não entrega os nossos planos ao Senhor. Então, quando ele chegou lá, ele queria uma oração, aquela oração do fogo: vem, Eliseu, ora em mim para essa lepra sair. Mas não, quando ele chegou lá foi o contrário. Deus estava forjando, Deus estava provando aquele homem. Quando Deus nos coloca no lugar onde está dando tudo errado, é porque é ali onde Deus quer usar a gente. Onde há perseguição, onde há lutas, é ali que Deus quer usar a gente. Deus não vai nos dar a sua unção, Deus não vai nos usar enquanto Ele não nos preparar, enquanto Ele não nos forjar o nosso caráter. E essa palavra ela serve inclusive para todos nós, para mim. A gente precisa deixar o nosso eu de lado. A gente precisa deixar toda a cultura, tudo o que está nos nossos pés, vestir as sandálias do Senhor e deixar Ele nos usar. Enquanto a gente for pregar o Evangelho com as nossas forças, com o meu eu, nada vai fluir. Porque flui quando o Senhor guia os nossos pés. Então, muitas das vezes a gente quer fazer pelos nossos esforços. Então, Eliseu chegou e falou: vai até aquele homem lá e fala para ele ir lá no Jordão descer 7 vezes. Eliseu nem foi até ele. Então aquele homem ficou indignado. Ele já estava indo para casa. Eu vou descer naquele rio, o rio mais sujo, um rio cheio de salobro. Tem 2 rios aqui em Israel, limpo, onde o pessoal bebe água. Por que eu não posso ir naqueles 2 rios? Por que ele coloca eu logo no Rio Jordão? Aí ele estava indo para casa. E um servo seu falou assim: Senhor, nem chamou de Senhor, chamou de Pai. Pai é a palavra mais íntima para o seu Senhor. Falou: Pai, não vai não. O Senhor não veio aqui, não já estava preparado para o Senhor vir aqui. O Senhor já está à beira da morte, já vai chegar a morte. E o Senhor não veio falar com o profeta do Deus de Israel. Se Ele mandar tu fazer, tu não fazes. Então o que é que tem de mais tu ir lá e fazer o que Ele está mandando? Então ele foi, desceu as 7 vezes e ficou curado a pele como de uma criança. Eu queria ler um versículo que está em Isaías, capítulo 61, versículo 8. Isaías, capítulo 61, versículo 8. Amém. A partir do versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. E lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém. Esse versículo, no versículo 9, ele fala para nós aqui que ele vai trazer a sua posteridade, vai trazer o conserto. Esse conserto veio, que foi Jesus Cristo. A promessa já se cumpriu. Depois ele falou que ia restaurar.
e ia fazer dos seus descendentes conhecidos em todos os povos. Quando a gente lê esse versículo, nós devemos refletir: Senhor, os povos estão me reconhecendo como os teus descendentes, e esses descendentes somos nós, somos cada um de nós. Como aquela menina que foi presa. Ela foi presa, roubaram os seus sonhos, planos e projetos, mas lá, como cativa, ela não ficou calada, ela proclamou o evangelho de salvação. Continuando a mensagem de Naamã, ele afirma que vai continuar crendo que há só um Deus, que é o Deus de Israel. E ele volta para a Síria, salvo, conhecendo o Deus de Israel. E lá ele é comandante, ele é o general de guerra da Síria. E ele com certeza virou um missionário. Ele foi apregoar a palavra naquelas terras. Continuando, a gente é visto como os descendentes da promessa. Nós somos vistos, nós somos reconhecidos. Todos os povos eles vão reconhecer a gente como herdeiros da promessa. Mas esse reconhecer não é ser visto, é ouvir. Eles vão ouvir a gente como herdeiros e conhecedores da palavra. Como eu falei, a gente está numa época de apregoar a palavra do Senhor. E por mais que a gente ande por aí, não tem como uma pessoa se esconder da presença do Senhor. Você pode ir nas suas amizades, nos seus conhecidos. Não há uma maquiagem, não há um sorriso que esconda uma pessoa que não conhece o Senhor. Precisamos apregoar essa palavra. Precisamos informar, declarar, anunciar a salvação. Nós podemos encher o rosto de maquiagem, podemos abrir um sorriso largo no meio da rua, mas aqueles que não conhecem a Cristo, você conhece que é só uma farsa. E são essas pessoas que Cristo nos encoraja a ir proclamar a sua palavra. Em Lucas 4:18 fala isso, é o nosso tema. Nós precisamos, nesse tempo, não esperar. Nós não estamos em tempo de esperar que as pessoas venham à casa do Senhor. Nós estamos na época de proclamar o evangelho. Estamos em Atos. Atos é pregar a palavra, é ir lá fora. É muito lindo a gente se preparar, estar em comunhão, se capacitar, se preparar para os dias maus. Mas Cristo nos ordena, Ele não fala: vai, se quiser, e prega a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho. Ele não fala, ele fala: vai, ide pregai o evangelho. Ele nos ordena. E muitas das vezes as pessoas estão esperando apenas um Jesus te ama. Estão esperando apenas, ainda há esperança, ainda é possível. Não desista, não tenha medo, porque eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua vida, que transformou a minha vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa usar os nossos dons e talentos para que todos possam reconhecer esse Senhor Jesus. Que não seja só uma história numa palavra, numa folha de livro, como se fosse a Bíblia, mas que seja uma palavra viva, saindo de nossas bocas. Como aquela garotinha, ela foi cativa, ela foi aprender até a nova língua deles, ela conviveu ali, mas ela não deixou a sua fé, ela não deixou ser abatida pelas circunstâncias da vida. A gente passa por tanta tribulação que muitas das vezes a gente fala: não, eu vou parar, não dá mais não, dá não, eu vou parar. É assim que Deus nos capacita. É lapada atrás de lapada, é pancada, é luta atrás de luta. E precisamos reconhecer todo dia que lutas vão ter todos os dias. Mas quando a gente está com a fé, igual daquela garotinha que foi para a Síria, a gente não deixa abalar. Por mais que a gente esteja distante do nosso lar, que a gente esteja lá em Aracati, que a gente esteja lá em Guaramiranga, mas a gente vai ter uma oportunidade para pregar a palavra dele. É muito lindo quando a gente chega e a gente prega a palavra com a intenção de ajudar.
que as pessoas reconhecem, elas te buscam, elas querem ouvir essa palavra. E quando a gente insiste mais um pouquinho, o Espírito Santo faz a obra. E aquela pessoa é ganha, aquela pessoa é salva. Então, que a gente possa pedir ao Senhor, que a gente possa fortalecer, que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo, para que a gente possa reconhecer as pessoas que estão maquiadas, cheias de maquiagem, para tirar a visão que está com a ausência de Cristo. Existem pessoas que estão mortas de alegres lá fora. Existem pessoas que estão cheias de alegrias e sensações, de risadas e gargalhadas, mas no fundo, elas só querem preencher o seu coração com o Espírito Santo, conhecer o Senhor Jesus. Então que a gente possa lembrar sempre dessa mensagem. Naamã foi um homem orgulhoso que teve que quebrar o seu orgulho, mas acima de Naamã teve uma garotinha, que eu acho lindo, que não tem o nome dela. Isso me faz lembrar que eu não preciso ser visto, eu não preciso ser notado, eu não preciso entrar no lugar e ser, ninguém me conhece aqui, eu queria tanto receber aqui opa, tudo bom? Não, Cristo, Ele quer que você faça as coisas no oculto, só para Ele. Teu galardão é com Ele, não é com ninguém. É na tua intimidade, é só você e o Senhor. É quando você faz as coisas no secreto, é onde Deus está ali te honrando, está se alegrando com a tua atitude. E quando a gente menos espera, é quando o Senhor nos usa. Eu acho lindo quando a gente está com os olhos espirituais abertos, como a da garotinha, que ela não estava olhando para a lepra, ela não estava olhando para a doença, ela não estava olhando para a morte de Naamã, porque todos ali sabiam que aquela doença era a morte. Ela estava com um olhar espiritual, ela estava com um olhar de salvação, ela estava com um olhar de esperança. Quando ela reconheceu que aquele homem estava quase morrendo, ela lembrou, eu conheço um Deus vivo que vai trazer a cura para esse homem. E quando nós estamos também com esse olhar espiritual, é quando Deus nos usa. Quando nós estamos olhando a solução, a fé, a esperança, é que Deus vai nos usar. Agora, quando a gente olha o problema, dá mais não. É aí que Deus não te usa. É aí que tu fica de escanteio. Mas Deus quer te usar. É só abrir a boca, porque quem vai operar é o Espírito Santo. Não é o Diego, não é ninguém. É o instrumento que Deus usa. Quando a gente menos espera, estamos numa situação que Deus quer nos usar. Mas pela falta de visão e pela falta do olhar espiritual, a gente não entende. Senhor, me perdoe, mas eu era para ter falado, eu não falei. Então é assim que Deus quer nos usar nesse tempo. Ele quer que a gente tenha um olhar espiritual lá fora e também aqui dentro, porque nós estamos lidando com gente, com pessoas, e vai acontecer situações que é normal acontecer situações que pode desagradar, mas aí vem o que a gente aprende com Jesus: o perdão, a misericórdia, o amor, tanto aqui como lá fora principalmente. Então que a gente possa sempre lembrar que o Senhor Jesus, Ele é capaz de curar lepras. Ele é capaz de curar as lepras que eu tenho, porque as minhas lepras não estão do lado de fora, elas estão do lado de dentro. Ele é capaz de nos dar um renovo espiritual, oportunidade de vida, mas não de vida como eu tenho, mas uma vida eterna, uma vida em abundância, sem lepras, sem orgulho, sem um olhar carnal, mas um olhar espiritual. Então, eu oro muito ao Senhor para que o Senhor possa sempre eu ter um pouco dessa visão. Senhor, quando eu sair de casa, que o Senhor possa me trazer uma pessoa que eu possa falar do teu amor. Senhor, e se essa pessoa não vier até mim, que eu possa ir, Senhor, ou então que ela venha até mim, pelo menos uma pessoa por dia. E é interessante que quando a gente ora dessa maneira, o Senhor, Ele nos dá uma visão tão aberta que a pessoa aparece. E muitas das vezes é até nós que está precisando do Senhor e voltar aos princípios. Então, que a gente possa sempre lembrar que o Senhor Jesus
é o nosso verdadeiro Deus, é o Deus que cuida, é o Deus que cura e é o Deus que nos dá um renovo e uma vida eterna. Então, Deus abençoe, que a gente possa ter um mês de novembro maravilhoso, o penúltimo mês, né, do ano, e que seja um mês de maravilhas, de milagres, de bênção, e que a gente possa colocar as nossas metas em Deus, até chegar lá, que vai dar certo. Quando Deus nos guia, dá certo. Quando Deus nos guia, o milagre acontece, a gente consegue alcançar nossas metas. Mas quando é puramente as nossas metas, a gente não consegue. E a gente precisa colocar diante do Senhor. Amém? João, você continua? Amém. Então, como nós sabemos, a gente está orando e consagrando ao Senhor o nosso ano 2021. Estamos orando a cada mês, para cada mês. E hoje nós estamos consagrando o nosso mês de novembro. É o mês de aniversário da minha esposa. Que seja um ano maravilhoso também. Que seja um ano maravilhoso. Que seja um ano de bênção. Então, eu queria iniciar um pouco da oração, e eu queria convidar a Juliana para poder estar orando pelos jovens, pelo mês de novembro. E eu queria chamar também o nosso irmão Jurandir para estar orando em nome de Jesus, para finalizar a oração. Eu vou dar início, tá bom? Amém. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, queremos aqui, Senhor, te agradecer, Senhor. Te agradecer porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Pai. Tu preparou esse momento, Senhor, para nós. O Senhor sabe das lutas que passamos, sabe, Senhor, como é difícil superar, Senhor, mas o Senhor nos dá, Senhor, a alegria, Senhor, de viver, a alegria, Senhor, da Tua salvação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui, Pai, te agradecer por este momento, por cada um que veio, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa ficar em nossos corações, que a gente possa perseverar, Senhor, aonde quer que a gente esteja, onde Deus nos plantar ali, Senhor, onde Deus nos colocar, Senhor, a gente vai ser usado pelo Senhor, meu Pai. A gente vai ser usado não para ser visto por ninguém, Senhor, mas para ser visto por Ti, Senhor, para ser usado por Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos usar e pregar o Teu Evangelho. Pai, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por todos os meses que já foram consagrados a Ti, Senhor. Esse ano 2021 vai ser um ano de bênção, meu Pai, um ano de saúde, um ano de salvação, meu Pai. Que a gente possa, meu Pai, estar nesse ano, meu Pai, indo lá fora pregar o Teu Evangelho, Senhor, pregar a Tua salvação, Senhor, para crianças, Senhor, para jovens, para adultos, para idosos, meu Pai, que a gente possa, Senhor, não, Senhor, se acomodar, Senhor, mas que a gente possa ficar incomodado, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos incomodar para ir lá fora, Senhor, e pregar o Teu Evangelho, meu Pai. Obrigado, Senhor, por este tempo, que o Senhor possa governar nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa nos dar a mansidão, Senhor, que o Senhor possa nos dar as palavras, Senhor, certas em nossas bocas, Senhor, como aquela garotinha foi usada, Senhor. Nos usa, Senhor, na nossa casa, Senhor, na nossa rua, com nossos amigos, meu Pai. Nos usa, Senhor, com sabedoria do alto, Senhor. Que o Senhor Jesus esteja em nossa língua, Senhor, em nossa boca. Que as minhas mãos, Senhor, sejam as mãos do Senhor. Que os meus pés sejam os Teus pés, Senhor. Que eu esteja, Senhor, guiado por Ti, meu Pai. Que nós possamos ser guiados por Ti nesse tempo, meu Pai. Não pelas nossas vontades, mas pelas vontades do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor fez na nossa vida, Pai, e que o Senhor continua fazendo, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, Deus. Nós estamos aqui, Pai, porque necessitamos de Ti, Jesus, Espírito Santo, Pai. Nós Te glorificamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos dar ou fazer, Senhor. Então, Pai, eu venho aqui, Senhor, junto com meus irmãos, Senhor, pedir em oração, Pai, a Tua presença nas nossas vidas, Pai, todos os dias, porque nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Jesus.
Pai, o Senhor sabe, Pai, a lepra, Pai, que nós escondemos, Senhor, muitas vezes, como foi dito aqui, Senhor, através da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que nos transforma, que nos purifica, Pai, como aprendemos aqui, Senhor. Na Tua palavra, Pai, tem tantas coisas boas, Pai, para que a gente venha se espelhar, Pai, para que a gente venha aprender, Pai, a viver conforme a Tua vontade, Senhor Jesus. Então, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos moldar, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha transformar o nosso eu, o nosso caráter, o nosso coração, porque não é sobre nós, Senhor, mas tudo sobre Ti, Pai. A partir do momento que nós nos rendemos a Ti e entregamos, Senhor, o governo das nossas vidas, Pai. Então, Pai, vem, Pai, morar, Pai, na nossa vida, Pai. Todos os dias nós temos uma decisão, Pai, de renunciar a algo que queremos, de fazer, Pai, muitas vezes querer fazer nossa vontade, Pai, mas a gente sabe que a nossa vontade, Pai, não é nada mais, Pai, e se nós precisamos da Tua vontade, Senhor Jesus. Então, Pai, cuida, Pai, de cada um de nós, Pai, que nós venhamos analisar, Pai, tudo, Pai, tudo que nós venhamos pedir ao Senhor, que esteja conforme a Tua vontade, o Teu querer. Eu venho, Pai, pedir em oração, Pai, o mês de novembro, Pai, que seja um mês, Pai, não para nossas realizações, para nossas coisas, mas que venha ser um mês que Te glorifique, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos fazer melhor, Pai, até lá, Pai. Todos os meses, Pai, a partir desse mês, que nós venhamos crescer na Tua presença, que nós venhamos nos render, Senhor Jesus, ao Teu Espírito, Pai, e deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Nós não somos nada, Pai. O Senhor é tudo em nós, o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é a água da vida, o Senhor é vida, Pai. Então, Senhor Jesus, vem nos encher, Pai, da Tua presença, que através da Tua palavra nós venhamos, Senhor, se arrepender todos os dias, Pai, e reconhecer o que nós precisamos melhorar. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos, o Senhor sabe que nós vamos errar, que nós vamos pecar, Pai, mas que conforme, Senhor, o conhecimento da Tua palavra, conforme o que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós aprendemos, Senhor, o Senhor venha ser manifesto, Pai, nas nossas atitudes, Senhor, na nossa caminhada, Pai, e que quando estiver difícil, o Senhor nos ajude, Pai. Nós precisamos, Pai. Nós não somos, Senhor, melhores, Pai. Nós somos, Pai, o nosso lugar, Pai, está aos Teus pés, Pai. Está rendido, Senhor, a Ti. Eu venho aqui, Pai, Te agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai. O Senhor se entregou, Pai. O Senhor teve misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós não somos nada, Pai, sem a Tua presença, Pai. Obrigada por nos revelar, Senhor, o Teu amor, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, que é preciosa, que a gente tem a liberdade, Pai, de andar com a Tua palavra, Pai, de ler, Pai, de ler e Te buscar em qualquer momento, Senhor, em qualquer situação. A gente tem a resposta, Senhor. Que esse ano, Pai, nós venhamos mais e mais, Pai, estar rendido, Senhor, ao conhecimento da Tua palavra, Pai. Te buscar não somente aqui, Senhor, mas Te buscar em casa, Pai, com as nossas atividades, Pai, com a nossa rotina, que não venha ser um empecilho para a gente parar e a gente ter um momento contigo, ter um momento de descobrir, Pai, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, o que o Senhor pede de nós, Pai, durante o dia, porque o Senhor se manifesta. O Senhor diz que aquele que orar, Pai, entrar no quarto, Senhor, e Te buscar, Pai, o Senhor vai se revelar. O Senhor diz isso na Sua palavra, Pai, que nós, Pai, quando buscamos misericórdia, Senhor, quando nós somos misericordiosos, Pai, quando o Teu Filho, Pai, leu aqui, Pai, a Tua palavra diz, Pai, que aquele que tem misericórdia foi o que aquela moça teve da vida daquele homem, Pai, e a Tua palavra nos diz
que quem tem misericórdia, Pai, alcançará misericórdia diante de Ti, Pai. Então, Senhor, nós somos necessitados, Pai, todos os dias da Tua misericórdia, Pai. Não somos nada, o Senhor é tudo, o Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor vai realizar grandes coisas, Pai, à medida que a gente se entregar, Pai, à medida que a gente buscar, Pai, a Tua presença, Pai, porque, Pai, nós vivemos num mundo, Pai, corrompido, Pai, cheio de dores, Pai, cheio de máculas, Pai, nós vivemos num mundo, Pai, cruel, Pai, não tem nada de bom, Pai, no mundo, Pai, não tem, e só nos resta, Senhor, a Tua palavra, Pai. Só nos resta, Senhor, buscar, Pai, na fonte que nunca acaba, Pai, que é a fonte que é a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor é amor, Pai. Então, Pai, que nós venhamos, Pai, exercer, Pai, esse amor, Pai, porque o Senhor não simplesmente mandou a gente amar, mas o Senhor nos mostrou, porque o Senhor é amor, Pai. Então, é impossível a gente não amar, a gente não se compadecer, a gente não ter misericórdia. Porque aquele que Te conhece sabe que o Senhor é o próprio amor, Pai. Então, Senhor Jesus, que nós venhamos, Pai. Eu venho pedir, Pai, a Tua graça para nos capacitar, para nos ajudar, Pai, a vencer, Pai, na nossa caminhada. A gente sabe que nem sempre a gente vai estar com disposição, a gente vai muitas vezes falhar, mas o Senhor é o amor, o Senhor nos resgatou, Pai, o Senhor pagou um alto preço, e que a gente venha, Pai, se ajudar, que a gente venha buscar, Pai, a Tua palavra, Pai, mesmo quando não conseguimos, Pai, mas nós vamos crer que nós vamos melhorar, Pai, porque é normal. A gente não consegue se não for o Espírito Santo, se não for o Senhor nos auxiliando, Pai. Então, nos ajuda, fortalece os meus irmãos, Pai. Fortalece cada um, Pai, cada membro desse lar, Pai, da Tua casa, da Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, se revela a cada um, Pai. Que todos, Pai, possam ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te pedimos, Pai, mais e mais da Tua presença, Pai, que a Tua palavra venha arder no nosso coração, Senhor, é o que eu Te peço, Pai, que a Tua palavra venha transformar nossa vida a um ponto, Pai, que nós venhamos pecar menos, Pai, porque nós somos pecadores, mas que a Tua palavra venha nos encher a um ponto da gente repudiar, Pai, tudo que não vem de Ti, nas pequenas coisas, Senhor, coisas que a gente ainda não reconhece, Pai, mas eu venho pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, conforme, Senhor, nós lemos, conforme nós se entregamos e ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Pai, que a gente venha, Pai, ser edificados, Pai, mas que eu vou Te pedir que nós venhamos, Pai, buscar na fonte certa, que é o Senhor que renova nossas forças, é o Senhor que traz a esperança para a nossa vida, em um mundo que só tem perdição, em um mundo que só tem violência, Pai, que o Senhor venha, Pai, transformar, Senhor, o ambiente através de nós, Pai, onde nós chegarmos, Senhor, aqui no bairro, em todo lugar, Pai, na nossa casa, até aqueles no nosso lar que ainda não se converteram, Pai, aqueles que ainda, Pai, não conhecem o Senhor como nós conhecemos, Pai, mas que a gente venha ser cheios do Teu Espírito e tomar uma atitude como essa moça teve, Pai, como nós lemos aqui, Pai, como nós ouvimos, Pai, e que a gente venha, Pai, se render, Pai, na Tua presença e deixar de lado o nosso eu, porque nós não somos nada, e o Senhor é tudo, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é tudo nas nossas vidas, Pai, o Senhor
que nos deu a vida, e o Senhor que tira a nossa vida, Pai. Então, a Tua palavra mesmo diz que o Teu amor é melhor do que a nossa própria vida, Pai. E quem somos nós? Nós não somos nada, mas o Senhor ainda se importa com a gente, porque na Tua palavra, Pai, diz isso também, Senhor. Então, que nós venhamos ser cheios das Tuas verdades, Senhor, da Tua palavra, que toda vez que nós estivemos passando por uma situação, alguma coisa, o Senhor nos auxilie, trazendo, Pai, a luz da Tua palavra, Pai, que ela liberta, Pai, à medida que nós buscamos, à medida que nós reconhecemos, Senhor, que nós carecemos de Ti, Senhor. Então, Pai, eu venho pedir, Pai, nessa noite, Senhor, junto com os meus irmãos, Pai, a Tua palavra, que ela venha ser manifesta, mas que cada um de nós venhamos, Pai, se esforçar mais e mais, Pai, para conhecer, que o Senhor se revele a cada um de nós, Pai, que o Senhor fale conosco e que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Pai, nos alertar, que o Teu Espírito Santo venha nos despertar e que haja, Pai, uma sede de Te buscar mais e mais, Pai. Não se contentar, Pai, com o pouco, com o raso, Pai, mas que a gente venha se aprofundar, Senhor, na Tua palavra, Pai, na Tua verdade, porque é através dela que nós vamos vencer, Pai. É através da Tua palavra, do que o Senhor diz, porque na Tua palavra tem resposta para todas as coisas, Senhor. Então fortalece os meus irmãos, que eles venham, Pai, Te buscar, Pai, mais e mais, através da Tua palavra, Pai. E que eles venham ser edificados aqui também, Senhor. Que o Senhor fortaleça, que aqui seja um ambiente para renovar nossas forças, Senhor. E que nós possamos nos ajudar, Pai. Que nós possamos exercer o Teu amor, Pai. E quando a gente não conseguir, Pai, que o Senhor venha se compadecer de nós. E que nós venhamos, Senhor, reconhecer pelo poder do Teu Espírito Santo. Porque é através dele que nós estamos aqui hoje. É através do Teu Espírito Santo que nos deu a oportunidade, Pai, de estar aqui hoje. Tem muitos jovens que estão lá fora e que não conhecem, Pai, e que acham, Senhor, que é perca de tempo muitas vezes nós gastar a nossa vida aqui, Pai. Mas eu quero Te dizer que a melhor coisa, Pai, é gastar a nossa vida na Tua presença, Senhor. Não há coisa melhor, Pai, e saber que o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos amou, que a gente possa levar o Teu amor, que a gente possa levar as boas novas para as pessoas, para os jovens, Senhor, para os nossos amigos que ainda não Te conhecem, Pai, mas que a gente possa ser a diferença na vida deles, Senhor, que a gente venha se fortalecer mais e mais, que a gente venha ser cheio da Tua palavra, e mesmo que muitos deles não venham, Pai, reconhecer. Muitas vezes, Pai, nós temos que abrir mão de estar no mesmo lugar que eles. Muitas vezes nós temos que renunciar, Pai, mas que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito e que um dia a gente possa ver, Pai, o mover na vida de cada um, porque o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, Pai. O Senhor que convence, Pai, o homem do pecado. O Senhor nos convenceu, o Senhor me convenceu, Pai. Então, Pai, me convence todos os dias. Convence os meus irmãos, Senhor, todos os dias, Pai. Que o Senhor venha, Pai, transformar a nossa vida mais e mais, pelo Teu poder, pela Tua presença, Senhor, que nós necessitamos e nós Te clamamos aqui, Pai, nesse momento, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos usar, Pai, com o que o Senhor tem de melhor para oferecer, não para nós, Pai, porque nós não somos nada, Senhor, mas o Senhor é tudo, o Senhor é luz. A Tua palavra também diz que não pode a gente esconder uma luz sobre o monte. A gente não pode, onde a gente estiver, Senhor, a gente tem que mostrar a nossa luz, Pai, para os nossos amigos, para os jovens, para idosos, para crianças, para todos, Senhor, para a nossa família, começando no nosso lar.
que a gente venha transformar, Pai. E mesmo que às vezes a gente pode achar que é impossível, a gente às vezes pode achar, mas não é pela nossa força, mas o Senhor só pede de nós o testemunho, o Senhor só pede de nós para a gente exercer, Pai, o nosso papel como cristão, através da palavra, Senhor. Então, no mês de novembro e nos outros meses também, durante o ano, Pai, todo, Pai, que o Senhor venha nos encher mais e mais, Senhor, da Tua presença. Que seja um ano, Pai, para a gente ser melhor do que foi esse ano. Que seja um ano, Senhor, que a gente possa, Pai, ver realmente, Pai, o que agrada, Senhor, o Teu reino. E não perder tempo com coisas vãs, Pai. Que a gente venha se fortalecer. Que a Tua luz, Pai, seja, Pai, resplandeça em nós, não para a nossa glória, Pai, não, mas para que o Senhor viva, porque o Senhor vive para sempre, Pai. Então, Senhor, vem, Pai, através de nós, Pai, fazer, Pai, a diferença, Pai, na vida de muitas pessoas, porque o Senhor deixou isso para nós. O Senhor nos delegou isso, Pai, essa tarefa, Pai, que é de ir, de falar, Pai, e não se envergonhar, não ficar acanhado, Senhor, e não ter vergonha dos nossos amigos que não Te conhecem, Pai, mas a gente tem que ser a diferença. E se for renunciar, Pai, por amor ao Teu nome, a gente tem que renunciar, Senhor. Então, só nos ajuda a ser exemplo, Pai, e sempre levar, Pai, uma palavra, Senhor, sempre ter uma palavra para dizer, Pai, para uma pessoa, porque viver para Ti, viver o Teu evangelho é isso, Pai, é você ter algo para falar, Pai, porque o Senhor cria situações, no momento certo, o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho, e a gente vai ter que mostrar, Pai, quem é o Senhor, o que o Senhor fez por nós, Pai. Então, Pai, que o Senhor nos capacite a Tua igreja, Pai, para ser mais cheios de Ti, do Teu Espírito Santo, Pai, começando, Pai, a trabalhar, Pai, no nosso interior, e que a gente venha externar isso, Pai, e que o inimigo muitas vezes quer entristecer, quer tirar a nossa esperança, Pai, mas o Senhor não permite, Pai. Glória a Deus, porque o Senhor nos ajuda, Pai, a vencer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, porque cada um, Pai, passa por alguma coisa, cada um, Pai, enfrenta, Senhor, alguma coisa, e que muitas vezes é difícil, Pai, mas o Senhor sabe do coração de cada um. O Senhor conhece, Pai, o nosso interior. O Senhor conhece o nosso íntimo, Senhor. O Senhor conhece o profundo do nosso ser, Pai. Tudo que nós queremos aqui, Senhor, é estar sinceros, Pai, na Tua presença, porque o Senhor não tem, o Senhor conhece, Pai. A gente não tem nada o que esconder de Ti. E eu venho Te pedir que todas as coisas que nós não conseguimos, que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que todas as lutas que nós enfrentamos, o Senhor venha sempre, Pai, nos ajudar, Pai, a vencer pela luz da Tua palavra. Que o Senhor venha nos transformar, Pai, mais e mais pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós necessitamos de Ti, Pai. Eu só quero Te dizer isso, Pai, que nada a gente pode fazer se não for a Tua presença, Pai. Então, que a gente venha ser cheio do Teu Espírito Santo, que a gente venha ter uma mente transformada todos os dias, porque é um dos passos que a gente deve caminhar, Pai. Um dos passos que a gente deve lutar é para ter uma mente transformada, Senhor. Que o Senhor venha transformar a nossa mente mais e mais, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Porque aquele que tem a mente transformada, o Senhor vai trabalhando, Senhor, mais e mais. Porque é isso que o Teu Evangelho faz. Ele transforma a nossa mente, Pai. Ele transforma, Senhor, as nossas ideias. Ele transforma tudo, Pai. Tudo que nós achávamos que era bom para a nossa vida não é mais. Se
torna coisas pequenas, Pai, diante, Pai, da Tua grandeza, diante, Senhor Jesus, de tudo que o Senhor nos proporcionou, Senhor, até aqui, Pai. Eu venho pedir, Pai, que o Senhor transforme a mente, Pai, da Tua igreja, mais e mais, que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa vida. Nós queremos, Senhor, as bênçãos espirituais, mas para isso a gente tem que se esforçar e tem que buscar, Pai, mais e mais a Tua presença, não só aqui, mas em casa, no nosso quarto, no nosso íntimo contigo. Em todos os momentos, em todos os afazeres, a gente deve estar meditando na Tua palavra, Senhor. A gente deve estar lutando contra o inimigo que fica falando, Pai, no nosso ouvido, que fica perturbando na nossa mente, assim como Jesus estava no deserto e ele estava sendo tentado, mas Jesus sempre tinha a Tua palavra, Senhor, e ele falava, Senhor Jesus. Então, como Jesus venceu, Ele disse que a gente pode vencer também, Pai. Então, Senhor, nós buscamos mais e mais da Tua presença, Pai. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ser diferentes, Pai, esse ano de 2021. Que nós venhamos se render, Pai, mais e mais aos Teus pés, Pai. Que nós venhamos estar sujeitos, Senhor, à Tua palavra. Muitas vezes a gente só quer aquela parte da Tua palavra, Senhor, que a gente deve se esforçar, Pai, que a gente deve resistir o inimigo das nossas almas, mas nós esquecemos de se sujeitar à Tua presença, Pai, e é isso, Pai, que nós queremos, Pai, como nós aprendemos aqui hoje. Quebra o nosso orgulho, que a gente venha se sujeitar à Sua palavra, Senhor Deus, que a gente venha, Pai, cada dia mais e mais estar prostrado, Senhor, nos Teus pés, Pai, te servindo, Pai, e servindo uns aos outros, Pai, porque é isso que o Senhor nos chamou, Pai. Nunca o nosso chamado, nunca aquilo que o Senhor chamou para a gente fazer vai beneficiar só a gente, mas sim o outro, Pai, para o bem do outro, Senhor. Então, mesmo que nossa dor seja grande, mas que ela seja pequena, diante do que o Senhor tem para mostrar, Senhor, para outras pessoas, a Tua glória, Senhor, que elas possam conhecer, e que se for para morrer, Pai, a gente venha, Pai, estar apto para isso, Pai, que a gente venha estar todos os dias morrendo para as nossas vontades, que a gente todos os dias venha morrer, Pai, por amor à Tua palavra, porque morrer não é só físico, Senhor, morrer é para as nossas vontades, para o nosso querer, para o nosso orgulho, Senhor, para o nosso eu, Pai, para o nosso ego, Pai. Então, que a gente venha morrer em todas as situações, nos sentimentos que vêm sobre nós, mas que a gente venha morrer para que a Tua palavra, ela seja, Pai, transbordando, Senhor, na nossa vida, porque a Tua palavra faz isso, ela divide, Pai, todo o nosso ser, como diz, Senhor, na Tua palavra, Pai, ela divide o nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Então, que a Tua palavra, Pai, venha transformar o nosso caráter, o nosso eu, e que ela venha ser manifesta na nossa vida, que a gente venha Te buscar mais e mais, que a gente venha ter sede mais e mais, que o Senhor possa despertar a gente no sonho, em todos os momentos, Senhor, nos afazeres da nossa casa, que a gente possa, Pai, estar conectados com Teu Espírito Santo, e que Ele venha, Pai, falar com a gente, Pai, em todos os momentos, porque, Senhor, para nós, Senhor, a melhor coisa, a melhor companhia é o Teu Espírito Santo. Enquanto nós tivermos Ele, Senhor, nós temos tudo, Pai. Então nós Te agradecemos aqui também, porque nós ainda temos a Tua palavra, nós temos liberdade, Senhor, o Teu Espírito Santo, a Tua palavra, Senhor. Então nos ajuda, Pai, vivifica, Senhor, o Teu Espírito em nós, Pai, que o Senhor fortaleça mais e mais a vida dos meus irmãos, que nós venhamos vencer, Pai, na nossa caminhada, até chegar o dia, Pai, o grande dia, que nós vamos Te encontrar, Senhor Deus, que nunca, Pai, a gente venha
perder essa esperança de te encontrar, Pai, e dizer que valeu a pena. Que o Senhor venha enxugar, Pai, toda lágrima, Pai, dos nossos olhos. Nós queremos ter fé, Pai, ter fé até lá, Pai, até chegar o dia, Pai, de te encontrar, Senhor. E nós nascemos para te adorar. Nós estamos aqui por ti, para ti, Senhor. Então venho te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor és, por tudo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor já fez o suficiente. O Senhor deixou sua palavra, o Senhor morreu por nós, o Senhor enviou o seu Filho por nós, Senhor. E que a gente jamais venha se esquecer do teu sacrifício na cruz por nós. Nós já temos tudo, Pai, que é o teu Consolador nas nossas vidas. O teu Espírito só nos ajuda, Pai, a chegar lá, Pai. Só nos ajuda a chegar, Pai, no nosso propósito, Senhor. Nós estamos aqui, mas nós temos um propósito, Pai, que é te buscar mais e mais, até chegar o dia que o Senhor vai cumprir, Senhor, tudo que o Senhor prometeu na eternidade para nós, Senhor. Nos ajuda a perseverar, Pai, a ter esperança, e só encontramos através da tua palavra, através de estar aqui, Pai, ouvindo a tua palavra, de estar buscando, Senhor, em casa a tua palavra, de estar ouvindo, Senhor, a tua palavra, Senhor. Tudo que nós temos, Senhor, é para ti. Tudo que nós te pedimos é a tua presença, Pai. Fortalece, Pai, a nossa fé. Fortalece a vida dos meus irmãos, Senhor. Fortalece, Pai, a igreja, Pai. Fortalece o pastor, Senhor. Os pastores, Senhor, dessa casa, Pai. O Senhor tem sustentado. O Senhor não tem deixado nada faltar. O Senhor tem cuidado de cada um, da saúde. O Senhor está mexendo, Pai. O Senhor está organizando, Pai, as coisas mais e mais, Pai, do jeito que o Senhor quer. Não do jeito que nós queremos, Pai, mas é do jeito que o Senhor quer. Isso é para trabalhar a nossa fé. Isso é, Pai, para a gente ver que nós estamos para qualquer situação a gente pode cair, qualquer situação a nossa saúde pode faltar, Pai. Mas nós te agradecemos por isso também, porque até aqui o Senhor tem sustentado com um fôlego de vida. O Senhor tem permitido, Pai, nós amanhecermos e a gente respirar. Então, obrigada, Senhor, por isso, Pai, por abrir os nossos olhos, Pai, respirar, porque é o Senhor que coloca, Pai, o ar nos nossos pulmões, é o Senhor que coloca, Senhor. Então, Pai, vem fazer, Pai, a sua vontade na nossa vida, Pai, na vida da tua igreja. Deus é fiel, Senhor, na vida dos jovens, do ministério de senhoras, dos homens, Pai, das crianças, Pai, de toda a tua casa. Que o teu Espírito Santo venha, Pai, agir, Pai, através da nossa vida, mas para a tua glória, Pai. Então, eu quero te agradecer, Pai, por tudo, Pai, por esse momento, e que o Senhor seja glorificado, Pai, nas nossas vidas em todos os momentos. E eu creio que o Senhor está cuidando de nós, da nossa família, dos que não estão conosco ainda aqui, Pai. Mas eu venho lembrar, Pai, deles, daqueles que nós pedimos em oração, Pai, pela nossa família. Por cada membro, Pai, que a gente deseja ver aqui, Pai, ocupando, Senhor, essas cadeiras, Pai. Que o Senhor possa, através da nossa vida, transformar, Senhor, cada um, aqueles que um dia foram daqui e não estão mais, que o Senhor possa trazê-los, Pai, mas que nós possamos ir lá buscar também, mas através, Senhor, do teu testemunho, Pai, do teu testemunho na nossa vida, Pai. Então, Pai, eu venho te glorificar pelas coisas que o Senhor vai fazer. Eu já agradeço, Pai, pelas coisas as pequenas coisas que nós vemos no nosso dia, mas que elas devem ser, Pai, para te glorificar em tudo, Pai. Nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, o Senhor age, Senhor. Então, muito obrigada, Senhor,
Espírito Santo de Deus, fica com a gente, Pai, e nos leva também daqui, Pai, mais cheio, Senhor, da Tua presença, e que essa palavra, Pai, ela venha, Pai, continuar penetrando, Senhor, na nossa mente, no nosso ser, e que a gente venha, Pai, ter mais sede de Te buscar, Pai, e ler a Tua palavra, e ouvir a Tua palavra, e buscar, Senhor, a Tua palavra, porque enquanto nós tivermos ela aqui, a gente vai ser consolado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigada. Amém. Igreja, como nós já passamos do horário, eu não queria mais orar, queria deixar para o Diogo, mas eu queria contar só aqui 3 minutozinhos para me contar aqui uma coisa que eu me alegrei hoje, o Senhor me deixou muito alegre, né? Eu estava no trabalho hoje, né, trabalhando com meu menino, com o Jefferson, e eu me lembro muito aqui aquela música que a Betinha louva aqui, que aquela árvore que dava muito fruto, né? Aquela árvore que dava fruto, e ela começou a ser cortada. Aquelas pessoas que começam a sair da casa do Senhor, vai se afastando, então ela vai sendo cortada, podada, até chegar. Mas ela ainda, como a Betinha fala aqui, ela tem raiz ainda, né? Ela ainda está ali diante do Senhor, do cheiro das águas, ali para brotar de novo, né? Então hoje eu estava trabalhando, e o louvor, só trabalho com louvor. Aí teve uma certa hora que eu estava conversando com a mulher, aí quando o meu menino disse: pai, quando eu escuto esse louvor, meus olhos enchem d'água. Aí eu disse assim: Senhor, pega ele. Aí com um pedacinho, quando eu olhei, ele já estava chorando, que estava soluçando. E eu baixei minha cabeça, eu quis chorar. Aí eu disse: me aguenta, Espírito Santo, não deixa eu chorar não. Aí eu olhei para ele lá de cabeça baixa, chorando. Por quê, irmão? Porque uma pequena palavra que a gente fala, ela faz efeito. Eu cheguei para a mulher e disse assim: ó, o noivo vem. O noivo vem. E nós temos que estar pronto para o noivo. Deus, Ele está me usando tanto nessa palavra, eu já estou com mais de semana. Aonde eu chego eu falo, o noivo está vindo. Porque Jesus, Ele está vindo, Ele quer encontrar a gente todo pronto para Ele. Ele não quer chegar aqui e pegar o Jurandir num bar bebendo. Ele não quer chegar aqui e pegar o Jurandir traindo a mulher dele. Não quer pegar eu aqui, eu numa discoteca, eu no centro, eu no shopping. Ele quer pegar nós aqui pronto para Ele, né? Então, como a gente vê, as nossas orações aqui não estão sendo em vão. Ela está alcançando as pessoas. Aquelas pessoas que nem o meu irmão falou, que a gente não quer ir, é aonde a gente deve ir, né? Amém? Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé, irmãos. Isso não é para acontecer, mas, né? E a gente está pedindo desculpa aos irmãos que o horário passou. Isso não é para acontecer não, mas perdoa os irmãos, né? Já passamos do horário. Que às vezes gastamos tempo com todas as coisas. E quem está aqui às vezes dirigindo tem que pedir desculpa aos irmãos porque o horário passou. Mas é assim mesmo, as coisas desse jeito. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor. Sentimos aqui a presença do Teu Espírito Santo. Cremos dentro do nosso coração, Senhor, que Tu estás movendo, que Tu estás agindo. Temos que crer dentro do nosso coração que nós somos instrumento em Tuas mãos, Senhor. Não devemos nos calar diante das situações, Senhor. Quando o Senhor mandar nós falar, nós temos que falar, Senhor. Se vem do Teu Espírito Santo, se é a Tua palavra sendo pregada, Senhor, temos que anunciar. Nos conduz, Senhor. Nos conduz durante este ano. Cada mês a qual todos estão aqui intercedendo, Senhor. Obrigado, Pai. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a doce presença do Espírito Santo, Senhor, repouse sobre a vida de cada um, livrando e protegendo de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.